Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Estou falando alguns vídeos sobre a história de Sansão, um homem forte que fez coisas extraordinárias através da graça e da misericórdia de Deus. No vídeo passado, nós estamos no momento em que Sansão ele pega 300 raposas pela cauda, amarra as 300 raposas e joga na seara dos filisteus. Tudo isso ele fez porque ele se sentiu extremamente machucado, ferido emocionalmente, porque a mulher a qual ele estava casado foi entregue a outro homem. Isso mexeu demais com as emoções dele, ele amava aquela mulher. O pai, tentando resolver aquele problema, oferece a filha mais nova, mas ele não queria saber da mais nova, ele só queria aquela mulher. Aquela mulher é que o coração dele estava enamorado, o coração dele estava entregue. Então ele não aceitou outra a não ser aquela mulher. E por conta disso, por causa disso, ele se sentindo extremamente magoado, ele tenta fazer com que o sogro dele pague ao tocar no bolso do sogro, né? Só que as coisas saem fora do controle e de repente nós temos as raposas invadindo toda a seara dos filisteus. E é claro que eles, ao verem que estavam perdendo dinheiro, eles resolvem então, eles têm uma atitude drástica, terrível, que é pegar a noiva de Sansão, a família dela e matar todo mundo queimado. Quando Sansão fica sabendo disso, a ira dele se acende, ele vai contra esses filisteus, mas tem uma coisa interessante. Quando ele vai contra as calonitas, ele mata, fere e mata eles. Mas quando é com os filisteus, ele sabe que ele não pode matar, porque os filisteus reinavam sobre o povo de Israel. Se ele fizesse isso, ele ia ter um grande problema, porque isso poderia alcançar o seu povo ou alcançar a sua família. Então, ele não mata, ele fere, né? O texto chega a dizer que ele fere as pernas, está no versículo, no Juízes 15, versículo 9, e feriu com grande ferimento pernas juntamente com coxa, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então, esse relato é para mostrar a brutalidade dele, o ódio deles terem queimado, né? Então, ele vai lá e usa uma brutalidade, uma violência extrema. Uma vez que pega na perna, se você já teve a perna quebrada, você sabe como isso é terrível. E ele foge, né, porque ele não quer trazer isso para o seu povo, essa briga para o seu povo, e ele foge e vai habitar como está descrito aqui, e habitou na fenda da rocha de Etã. E ele está lá habitando, e aí nós vamos entrar agora no texto, que está no capítulo 15, do versículo 9 a seguir. Aí você fala assim, não, mas eu quero entender toda a história. Tem uma playlist aqui que eu coloquei da Força de Sansão. Tem 3 vídeos, esse aqui vai ser o 4, e eu acredito que ainda vai ter mais 1 ou 2 vídeos para encerrar essa história. Impressionante, uma história impressionante. Então, capítulo 15, versículo 9. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por lei. E perguntaram-lhe os homens de Judá, por que subiste contra nós? Eles responderam, subimos para amarrar Sansão, para fazer-lhe a ele como ele nos fez a nós. Então, você vê aqui que a coisa já saiu do controle, né? Todo mundo com os ânimos à flor da pele, e agora o que os filisteus querem é vingança. E para isso eles querem Sansão. Então, com certeza, Sansão vai fugir, mas as pessoas procuram saber aonde ele está e descobrem onde ele está. E vai até os judeus e fala, nós vamos aqui pegar Sansão e vamos fazer o que ele fez com a gente. Ele não foi lá, espancou, ou então ele não queimou nossa seara, pois então agora nós vamos castigar Sansão. E no versículo 11, então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhe disse, assim como eles me fizeram a mim, eu lhe fiz a eles. Então aqui é uma coisa interessante, porque 3.000 homens. Por que 3.000 homens? Porque o povo era escravo. E aquilo ganhou uma proporção gigantesca. Falou assim, ó, agora ou você entrega a eles ou nós matamos vocês. Então, vai toda essa população, você vê que são 3.000 homens, e abaixo lá da fenda tá 1.000 homens. Então esses 3.000 homens poderiam
né, guerrear, só que não tinha como, né? Não são treinados em guerra. Os 1.000 homens que tá lá, abaixo lá da rocha, são homens treinados em guerra, armados e perigosos. E esses homens não têm outra alternativa a não ser entregar Sansão para os seus algozes. E disse-lhe, descemo-nos para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhe disse, jura-me que vós mesmos não me acometereis. E eles falaram dizendo, não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram subir a rocha. Então vamos lá. 3.000 homens sobem para ir atrás de Sansão. Por quê? Provavelmente por saber a fama de ele ter. Porque o lance com o leão, dele ter matado o leão, isso com certeza não ficou, não foi notório, não foi comentado, foi algo que ele fez e ele mesmo guardou para si. Mas os 30 ascalonitas que ele mata, isso todo mundo ficou sabendo. Então agora, nós estamos falando de um homem muito forte, um homem muito poderoso, né, que brigou lá com os ascalonitas. Então, vamos pegar logo 3.000 homens, vamos subir lá, porque aí vai ter, né, ele não vai querer lutar contra a gente. E é por isso que Sansão tem medo. Ele falou, vocês estão aqui com esse tanto de gente aqui, vocês querem me matar. Falou, me jura que vocês não vão me matar. E aí eu me entrego. Você falou, tudo bem, nós não vamos tocar em você, nós não vamos te matar, mas nós vamos te amarrar e vamos te entregar aos filisteus. E amarra ele com cordas novas. Irmão, com cordas velhas, se me amarrar, eu não vou dar conta de me livrar. Quanto mais cordas novas, que elas se tornam bem mais potentes, bem mais fortes. Então realmente é uma situação muito difícil de se libertar. Era claro que ele iria ser entregue, isso não haveria a menor dúvida. Provavelmente, aqui não está no texto, mas eles devem ter dito, ó, vieram mais de 1.000 homens atrás de você, todos armados com espada e escudo. A pergunta é, Sansão, até então ele tinha matado um leão e matou 30 homens. O máximo que ele pode fazer diante de 1.000 homens armados, o máximo que ele pode fazer é bater em alguns e morrer com honra, né? Eu vou morrer, mas levo alguns. Não tem mais nada que ele possa fazer. Absolutamente mais nada. Então aqui ele sabia que ele ia para a morte. Ele sabia que ele ia para a morte. Ele se deixa amarrar, porque tinha 3.000 judeus lá, não tinha o que fazer. Então ele se deixa amarrar e agora ele está sendo entregue para os seus algozes. E vindo ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, né? Porque até então estava com essa fama, né? Um escravo fujão, um escravo violento, um escravo forte, mas agora é óbvio que não tem o que se fazer mais. Estamos aqui com 1.000 homens, todos armados, então é só um momento de alegria. Nós vamos pegar esse Sansão, vamos massacrar ele, e é até bom que agora os judeus vão pensar 1.000 vezes antes de se levantar contra nós. E vindo eles à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou deles, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, e que se queimaram no fogo, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. Então, ele está lá amarrado, ele está descendo, e aí o autor quer deixar claro que foi fácil ele se desfazer. Por quê? Porque eram como se fossem umas cordas de linho queimada. Mas se está queimado, é fácil você desfazer. Então ele está deixando isso claro que quando chega no momento, o Espírito do Senhor pensa bem, primeiro ele se apossou, ele foi lá e matou um leão. Depois o Espírito se apossa e ele agora sobe o nível e mata 30 homens. E Deus faz isso para que ele possa pagar a dívida dele. Agora, o Espírito Santo de Deus se apossa dele, que ele arrebenta as cordas de uma forma muito fácil, e agora ele vai para cima dos 1.000. Eu tenho certeza que na cabeça de Sansão, eu só vou lutar para morrer aqui, para levar o máximo que eu posso, porque é uma situação impossível de se vencer. Homens que são treinados na guerra, que está com espada, com escudo, é impossível vencer. E achou uma queixada fresca de jumento, estendeu sua mão e a tomou, e com ela e feriu com ela 1.000 homens. Então, ele vê uma queixada de jumento. Por que ele dessa vez ele quer alguma coisa? Porque os homens estão com espada e com escudo. Então é por isso que ele quer pegar alguma coisa para poder
se defender em alguns momentos, bater e quem sabe até atacar com a queixada de jumento. Então, era por isso que ele quis isso aí. E alguns teólogos acreditam que aqui ele, de fato, ele quebra de novo o acordo, que o acordo de Nazireu era que ele não bebesse bebida forte, não tocasse nada morto e não cortasse o cabelo. E aqui ele vai numa queixada fresca, ou seja, o jumento tinha acabado de morrer e ele está tocando em algo morto. Porém, como eu já expliquei nos vídeos passados, eu não acredito que ele quebrou aqui o voto de Nazireu, porque o voto de Nazireu, segundo Números capítulo 6, fala de não tocar em nada morto humano, não animal. Então, no meu entendimento, ele não quebra o voto. E ele pega e aí ele faz algo impressionante, através do poder e da graça de Deus. Então você vê que ele faz algo extraordinário. Ele vai lá e arrebenta todo mundo. Se Deus está com você, se a graça e a misericórdia dele anda com você, você é capaz de fazer coisas extraordinárias. Se o Espírito Santo de Deus se apossar de você, você é capaz de vencer grandes dívidas, grandes dificuldades, ter grandes vitórias. E não é à toa que você vê lá na igreja evangélica tantos testemunhos. Vá numa igreja evangélica, vai lá, senta e espera o momento do testemunho, que você vai ouvir coisas impressionantes de como Deus liberta, como Deus livra, como Deus faz. Porque é real, Deus continua operando. Claro que não dessa forma, mas de outras formas tão impressionantes quanto essas aqui. Então eu convido você, vá na igreja evangélica, senta lá, escute os testemunhos, que você vai ficar impressionado com as ações de Deus. Deus, se ele achar graça em você e ele tomar sua vida, você é capaz de fazer proezas, segundo a misericórdia e a graça dele, dentro dos planos de Deus. E aqui, depois que ele faz isso, eu acho que Sansão não imaginava que isso ia acontecer. Ele deve ter ficado extremamente surpreendido. Tem até um salmo, né? Acho que é 46, se eu não me engano, que fala que nós ficamos como quem sonha quando Deus veio e nos prestou um favor. Estou falando com as minhas palavras. Então, quando Deus nos fez um favor, nós ficamos como quem sonha. Meu Deus, essa é verdade? Se está acontecendo algo tão extraordinário, eu tenho certeza que você não está aqui ouvindo essa palavra à toa. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu posso tomar a tua vida e fazer você saltar muralhas, fazer coisas impressionantes. É só confiar nesse Deus. E ele diz no versículo 16, então disse Sansão, com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento feri 1000 homens. Então, isso mostra aqui o quanto que ele estava impressionado com essa proeza que ele tinha acabado de fazer. E sabe o que é o mais interessante? Que está claro aqui no texto? Deus colocou uma multidão para testemunhar isso. Lembra que ele desce da fenda com 6.000 judeus? Então, 3.000 judeus, perdão, né? Ele estava com 3.000 judeus. Então estava todo mundo lá vendo apenas um homem matar 1.000 homens. Ele estão só com a queixada de jumento, todo mundo bem armado, todo mundo forte, né? Nós estamos falando de soldados que tinham treinamento bélico. E de repente eles estão tudo apanhando para um homem, porque Deus achou graça nesse homem. Se Deus achar graça em você, preste atenção, 1.000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não é atingido. Deus, ele vai fazer proezas através da tua vida, se você crer. E aí ele fala montões e montões, né? Porque era algo que ele jamais iria imaginar. Eu tenho certeza que, como eu falei, ele deveria pensar que ia conseguir levar algumas pessoas consigo, mas jamais que ia ter essa grande vitória que ele estava tendo naquele momento. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada na mão e chamou aquele lugar de Ramat-Lei. E como tivesse grande sede, clamou o Senhor e disse, pela mão dos teus servos, tu destes essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede e cairei na mão desses incircuncisos? Então aqui nós estamos falando aqui de um homem que tinha acabado de vencer 1.000 pessoas, mas você imagina o esforço físico que ele fez? Ele estava aqui a morrer de sede, porque quando você luta, normalmente você soa muito, você perde muito líquido. E aqui ele foi num momento extremo
o extremo do corpo, muito cansado, muito afadigado, perdendo muito líquido, e ele estava a morrer, perto da morte. Mas aí mostra que Deus, mais uma vez, acha graça em Sansão. Ou seja, Deus, além de feito ele fazer uma proeza, ainda dá um grande livramento. E eu quero crer que é isso que Deus colocou você para assistir aqui esse vídeo, é que Deus ele é capaz de fazer uma grande proeza e ainda te dar um grande livramento. E aí ele diz assim, então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada e saiu dela água, e bebeu e recobrou o seu espírito e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em lei até o dia de hoje. Até o dia de hoje é até o dia que foi escrito esse relato. É nisso que ele está dizendo, até o dia de hoje, até o dia que foi escrito. Então você vê que o mais interessante aqui é que Sansão não teve nenhuma participação nisso aqui. Você vê que ele foi amarrado, ele não tem nenhuma participação. Tudo aqui foi Deus achando graça. E aqui é o ponto que eu quero que você entenda bem. Qualquer coisa que aconteça na minha vida extraordinária é porque Deus acha graça. Aqui, e é por isso que ele deu esse nome tão maravilhoso, que o nome é a fonte do que clama. Ou seja, não é eu que fiz, eu clamei e fui socorrido. Eu quero dizer que você que está vendo esse vídeo, clame ao teu Deus, clame ao Senhor, porque você vai ter essa mesma conclusão que Sansão, a fonte do que clama. Você vai clamar, Deus vai ouvir e vai te socorrer. Lembre-se, aqui nós estamos falando de um problema impossível de ser solucionado. Não haveria a menor possibilidade de Sansão ter uma vitória aqui. Ele estava simplesmente fadado à morte. O máximo que ele ia fazer aqui era levar alguém consigo. Porém, Deus reverte a situação a favor de Sansão, ele vence esse grande problema e no final Deus ainda dá um grande livramento. Eu quero entender que esse mesmo Deus, ele vive em mim, ele vive em você. Tá com um grande problema? Chegou a hora de clamar. Hora de clamar a esse Deus que move o impossível para que a gente possa ser socorrido e viver um grande livramento. E ele termina dizendo que é interessante. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Essa informação aqui é interessante para eu poder falar no próximo vídeo. Qual que é a importância dessa informação aqui? É que os filisteus não perturbaram mais Sansão. Eles queriam matar Sansão, se vingar, mas na frente de 3.000 judeus, de 3.000 testemunhas, aqueles homens foram derrotados. A notícia chega e eles pensam bem antes de enviar mais gente, porque até então, eles aqui, o povo de Israel era escravo do povo filisteu. E mesmo com essa grande vitória aqui, não mudou, eles continuam sendo escravos. Porém, um escravo mais privilegiado, porque agora as pessoas, eu tenho certeza que o rei lá pensou, olha, se eu mando mais alguém e acontece uma derrota, o que vai acontecer? Provavelmente os judeus vão agora ir contra, e aí pode haver uma grande perda e perde a mão de obra. Então agora eles deixam os judeus em paz por 20 anos. E por 20 anos agora, Sansão, ele julga Israel. E uma outra coisa interessantíssima é que nesses 20 anos, Sansão não casou. Sansão não casou. Por quê? Porque ele amava aquela mulher, muito ao ponto de que aquilo ficou tanto no coração que demorou ele a se relacionar de novo. Que no próximo texto nós vamos falar sobre esses novos relacionamentos de Sansão, que vai trazer coisas trágicas, porque parece que Sansão não aprende, né? Tendo um grande livramento, vendo o poder de Deus, Deus ajudando Sansão, mas parece que o homem não aprende e faz péssimas escolhas de novo. Isso vai ficar para o próximo vídeo. Então eu quero terminar dizendo que Deus faz milagre. E Deus há de fazer um grande milagre se você clamar. E Ele há de te dar um grande livramento. A força de Deus, ele vai se manifestar na tua história com poder e grande glória. Tão somente clame ao Senhor. A fonte daquele que clama. Clama a Deus. E Ele vai te ajudar. Amém? Fica na paz e na graça e que Deus te abençoe sempre.